Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para apresentar subsídio da nossa lição. Hoje nós estaremos com a lição de número 7 com o seguinte tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E convido você para pegar a sua Bíblia, para pegar a sua lição e juntamente comigo podermos estudarmos a poderosa palavra de Deus. O texto áureo está escrito em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Leia comigo, por gentileza. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática assim nos fala. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Mais uma vez eu reitero aquilo que eu venho sempre dizendo nos vídeos anteriores. Pegue a sua leitura diária da sua lição, sente com a sua esposa, com os seus filhos, estude diariamente e utilize esses textos como base para o seu culto doméstico. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar, te dar a compreensão da sua palavra e você estará inteirado daquilo que nós estaremos tratando aos domingos nas nossas escolas bíblicas. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 14 ao 19. Eu estarei apresentando aqui na tela e você estará lendo comigo agora neste exato momento. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Apresentaremos agora também na tela o objetivo geral e os objetivos específicos. Objetivo geral: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos, criou um, a igreja. Objetivos específicos. Primeiro objetivo específico: pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Segundo objetivo específico: explicar que pela paz, Cristo fez um novo homem. E terceiro e último objetivo específico: evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Que Deus nos abençoe e que você tenha um excelente subsídio em suas mãos. Meus amados irmãos, eu quero mais uma vez relembrá-los de que nós não estamos dando uma aula, estamos subsidiando a você professor, a você aluno, para que você tenha conteúdo extra, para que com o conteúdo que é extra você possa enriquecer as suas ministrações para a sua classe. Bom, nesse exato momento eu quero entrar aqui dentro de uma abordagem, e esta abordagem que eu vou fazer exigirá que a gente faça uma análise do contexto, e na análise do contexto vamos precisar entrar na parte gramatical, no próprio texto, em questões doutrinárias e possivelmente questões históricas. E eu quero tomar nessa ministração agora o texto de Efésios capítulo 2, versículos 14 a 19, que é o texto base da aula dessa lição de número 7. E eu quero trabalhar aqui primeiramente com 3 partes. A primeira parte eu quero falar sobre as fontes do texto. A segunda parte eu quero trabalhar com o próprio texto de Efésios. E depois eu quero trabalhar a partir do texto. Com essa tríplice divisão,
eu vou estar trabalhando dentro dessa abordagem que eu apresentei inicialmente, da abordagem textual, gramatical, doutrinária e histórica. Vamos lá, primeiro ponto. Querido, toda e qualquer doutrina, ela tem uma fundamentação bíblica. Para formular, então, o seu pensamento, a sua forma de descrever a doutrina da reconciliação, Paulo precisou recorrer a alguns textos do Antigo Testamento. E eu quero entrar nesses textos bases, pelos quais nós iremos agora fazer uma discussão. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora comigo e abrisse a sua Bíblia em primeiro texto, no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 5, versículo de número 5. E logo após, você vai estar abrindo Isaías, capítulo de número 52, versículo de número 7, Isaías, capítulo 57, versículo de número 19. Baseado nesses três versículos do Antigo Testamento, eu quero trabalhar correlacionando com o capítulo de número 2 de Efésios, versículos 14 e versículos 17. Antes mesmo de entrarmos em qualquer tratamento do texto base ou das fontes pelas quais Paulo utilizou para formular a sua doutrina, eu quero fazer uma leitura do versículo 14, apenas nas frases de meu interesse, e o versículo 17 também, frases do meu interesse. Eu sempre utilizo a Bíblia Almeida Revista e Corrigida e Atualizada. Sempre as versões com a nova ortografia a partir de 2011. Então eu gostaria de fazer a leitura justamente nesse texto. Primeiramente eu quero ler aqui, na Bíblia Almeida Revista Atualizada, Efésios capítulo de número 2, versículo 14 e versículo de número 17. Primeiro ponto, eu quero pegar uma fraseologia. Paulo diz em Efésios 2,14, na parte A, porque ele é a nossa paz. No versículo 17, eu quero pegar já o finalzinho do versículo, apenas a seguinte frase: a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Somente essas duas fraseologias. Agora vamos meditar no texto do Antigo Testamento que inicialmente eu apresentei aqui como textos bases ou textos fontes para a criação da doutrina da reconciliação por Paulo no capítulo de número 2, versículos 14 a 19 de Efésios. Miqueias capítulo de número 5, versículo de número 5, e eu quero fazer uma análise aqui do contexto desta passagem. Miqueias 5,5 assim nos diz: e este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Observe aqui que eu citei o versículo 14 de Efésios, capítulo de número 2. E eu deixei bem claro que eu peguei só a fraseologia, ele é a nossa paz. Os teólogos acreditam que Paulo tenha pego esta frase e colocado justamente no seu discurso a respeito da doutrina da reconciliação, baseado nesse texto de Miqueias 5,5. Vamos lá. Miqueias, capítulo de número 5, é um texto profético. Observe que, sendo um texto profético, a estrutura das palavras e do próprio verbo aqui está sendo aplicado para o tempo futuro. Porque Miqueias diz assim: e este será a nossa paz. Paulo pega este versículo e contextualiza cá em Efésios 2, versículo de número 14, dizendo: ele é a nossa paz. A razão da contextualização de Paulo é porque a obra do Calvário, como sendo a obra pela qual a paz foi implantada entre judeus e gentios, já havia sido realizada na pessoa do Senhor Jesus. Então, ao pegar um texto profético de Miqueias 5,5, na parte A deste versículo, e aplicar em Efésios 2,14, na parte também A deste versículo, ele aplica contextualizando para os dias em que ele escreveu a carta ao povo de Éfeso, contextualizando porque a obra do Calvário já havia acontecido. Repito, observe que Paulo tem a preocupação de interpretar o contexto da passagem. E avaliando o contexto da passagem,
que está relacionado com os versículos anteriores e posteriores, Paulo aplica corretamente uma interpretação em declarar que Jesus é a nossa paz. Embora o texto diga ele será a nossa paz. Paulo observa o elemento tempo de uma profecia. E o elemento tempo você vai encontrar no versículo de número 2 de Miqueias, quando nos diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse mesmo texto de Miqueias 5:2 foi um texto utilizado pelo próprio Mateus, lá em Mateus capítulo de número 2, versículo de número 6. Observe que o elemento tempo foi fundamental para Mateus compreender que se aplicava à pessoa do Senhor Jesus em sua vinda encarnada, ou a sua primeira vinda para morrer pelos nossos pecados. Quando ele está discorrendo sobre a chegada de Jesus Cristo e sobre a questão de os magos terem visitado e chamado Jesus como rei dos judeus, ele quer usar esse texto como texto prova para mostrar a messianidade de Jesus. Olha o que é que ele diz aqui ao tratar justamente de onde Jesus nascia, a localidade em que Jesus Cristo viria nascer e da família de onde seria. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Aí vem o versículo 6. E tu, Belém Efrata, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. De ti me sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Então observe que eles tiveram a preocupação de apresentar o elemento tempo. E ao apresentar o elemento tempo, perceberam que essa profecia se aplicava à primeira vinda de Jesus. Da mesma forma como esse versículo se aplica à vinda de Jesus, Paulo pega agora este mesmo versículo, naquela parte A do versículo, e emprega para o seu tempo presente, dizendo: Jesus é a nossa paz. Então observe que Paulo utiliza de Miqueias como uma das fontes para a sua declaração doutrinária de que Jesus se tornara e é a paz da igreja. Outro texto também que eu quero utilizar como texto aqui, fonte, está em Isaías capítulo de número 52, versículo de número 7. E além de Isaías 52, 7, nós estaremos lendo Isaías 57, 19. E eu quero fazer agora a correspondência com o versículo 17 de Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 17. Somente a parte final do versículo que diz: paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Isaías capítulo de número 52 tem uma profecia da seguinte forma: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Observe aqui que, na compreensão de Isaías, esta boa nova é uma mensagem de paz. Uma mensagem de paz que mostra que essa paz seria através de um rei. Cá no Novo Testamento, a ideia de rei também está inserida no capítulo de número 1 de Efésios. Cristo, ele se assenta à destra de Deus como rei e passa a reinar. Passando a reinar à destra de Deus, ele elabora e executa o plano de reconciliação como rei que é sobre a vida de dois povos que tinham inimizades históricas. E agora, uma vez que ele implanta a paz, ele acaba por se tornar a paz. A paz tanto aos que estavam longe como aos que estavam perto. Uma referência aos gentios que estavam geograficamente longe e aos judeus que estavam geograficamente perto. No sentido, claro, do texto do Antigo Testamento que eu vou acabar de ler aqui agora. Porque o sentido já de Efésios capítulo 2, versículo 17, é um sentido mais metafórico,
que está distanciado de uma aliança com Deus, numa referência aos gentios, e que está perto da aliança com Deus, numa referência aos judeus. Então, enquanto o texto usa do sentido literal, Paulo utiliza em Efésios do sentido metafórico. Mas eu quero corroborar o que eu estou falando aqui com vocês em Isaías capítulo de número 57, versículo 19, para que você possa observar o contexto e entender que Paulo agora pega esse texto, que é literal, quanto às distâncias perto ou longe, e aplica no seu sentido metafórico, espiritual, referindo-se aos gentios que estavam distantes de Deus e aos judeus que estavam perto. Isaías 57, 19. Está escrito da seguinte forma: Eu crio o fruto dos lábios, paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu sararei. Mas observe que Paulo aí faz uma adaptação. Enquanto aqui diz paz, paz, introduzindo duas vezes a palavra paz, lá Paulo divide paz para os que estavam longe e paz para os que estavam perto, que pode ser traduzido paz sobre paz para todos, isto é, uma paz imensurável, uma paz suficiente de alcançar os povos. Talvez você não esteja acostumado, mas é preciso entender que existe uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento. E essa relação é entre profecia e cumprimento. É uma relação tipológica em que os tipos são apresentados no Antigo Testamento e no Novo Testamento o antítipo. Então, nesta relação é preciso, às vezes, a gente recorrer ao Antigo Testamento como sendo a palavra pela qual a mensagem do Novo Testamento foi ministrada. Se você pegar todos os evangelistas, se você pegar o próprio Paulo, os demais escritores do Novo Testamento, você vai perceber que todas as suas mensagens no Novo Testamento, elas estão fundamentadas na palavra do Antigo Testamento. Por isso que sempre é necessário recorrermos às fontes dos pensamentos, seja de Paulo, seja de Mateus, seja de Lucas, seja João, seja qual for o autor do Novo Testamento. É preciso sempre recorrer às fontes do pensamento. E as fontes dos pensamentos de cada autor ou escritor do Novo Testamento, autor humano neste caso, sempre tem como base a palavra do Antigo Testamento ou as próprias declarações do Senhor Jesus. Então se familiarize com isso e sempre façam suas pesquisas baseadas nisso para uma melhor compreensão do texto que você está usando como base em suas ministrações. Ainda dentro das abordagens que eu acabei de apresentar introdutoriamente aqui, eu quero trabalhar agora com a segunda parte chamada o próprio texto. Eu quero trabalhar agora o próprio texto de Efésios, capítulo de número 2, versículos 14 e 19, fazendo algumas pequenas observações devido à exiguidade do tempo. O que me chama a atenção aqui é a palavra paz. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também ainda em Efésios 2, apenas no versículo 14, 15 e 17. Observe que por 3 vezes a palavra paz é repetida e é preciso compreender em que sentido esta palavra paz está sendo aplicada. O autor, pastor Douglas Batista, doutor em teologia, ele explica que a palavra paz em grego significa eirene. E ele conceitua a palavra paz nas suas variações. Eu quero apenas aqui, dentro do próprio texto, explicar a paz em si. Então preste atenção, por favor. Efésios capítulo 2, versículos 14, versículos 15, versículo 17. No versículo de número 14, você tem aí a seguinte leitura: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. No versículo de número agora 15, você tem a seguinte declaração: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo agora de número 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. 3 vezes nesse texto é citado a palavra paz. Mas eu quero que você compreenda primeiramente, no versículo de número 14,
você tem a declaração direta dizendo: ele é a nossa paz. Para Paulo, de forma prefigurada, Jesus é a própria paz. Então a paz é apresentada como sendo a pessoa do Senhor Jesus. No versículo de número 15, que ora acabamos de ler, diz que Jesus Cristo dos dois povos, judeus e gentios, formou um novo homem, fazendo a paz. Esse fazer a paz refere-se à obra de reconciliação promovida por Jesus na vida desses povos que eram inimigos hostis durante séculos. E por último, a palavra paz, dentro desse mesmo texto, é visto como uma mensagem, porque o texto no versículo 17 diz: ele veio e evangelizou paz, paz aos que estavam perto, paz como aos que estavam longe. Este evangelizar paz aí refere-se à mensagem de salvação que Jesus anunciava. Então, a paz tratada neste versículo é a mensagem do próprio evangelho. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo de número 6, no versículo de número 15, na própria carta, ele vai dizer da seguinte forma: Efésios capítulo de número 6, versículo de número 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, no próprio contexto da carta, paz aqui é retratada como sendo a mensagem do evangelho. Outra palavra que me chama a atenção, e eu quero fazer uma análise desta palavra, eu estou trabalhando com análise gramatical, quero repetir para você, uma análise da palavra para você entender e aplicar ela corretamente em sua interpretação dentro de cada versículo e seu contexto. Eu quero entrar agora na segunda palavra, inimizade. Vamos observar aqui no versículo de número 14 e 15 a palavra inimizade. No versículo de número 14 está escrito que ele derribou a parede de separação que estava no meio. O 15 diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Agora, no versículo de número 16 diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Observe que a palavra aqui, na Almeida Revista e Corrigida, no versículo de número 14 e 15, principalmente o 15, está no singular, inimizade. No versículo de número agora 16 está inimizades, no plural. Observe aqui. Qual é o diferencial ou a diferença entre o singular e o plural? Primeiro que o versículo de número 14 apresenta que a inimizade consistia na própria lei dos mandamentos baseados em ordenança. Então, a lei dos mandamentos era a causa que provocava inimizade entre judeus e gentios. Já no versículo de número 16, as inimizades aqui que Jesus Cristo desfez refere-se à consequência ou efeito da causa. Pelo fato de judeus ter a lei que causava separação com judeus, isso criou uma relação conflituosa. Então, inimizade aqui pode ser traduzida como relação conflituosa. Mas esta relação conflituosa não era só de judeu para gentil e de gentil para com judeu. Por isso que está no plural. Era também uma inimizade existente dos dois povos para com Deus. Antes mesmo de concluirmos a respeito dessa parte que nós estamos trabalhando com o próprio texto, eu quero entrar em uma outra frase que diz assim: a lei dos mandamentos. O autor deixa bem claro que os mandamentos de Deus estão divididos em mandamentos morais, civis e cerimoniais. Ele foi bem enfático em deixar bem claro que o que foi revogado por Jesus Cristo foi a lei cerimonial, que as leis de caráter moral e civil continuam ainda em vigor para a nação de Israel, bem como boa parte destas leis, em especial a lei moral, ainda perdura durante o período do Novo Testamento, a era da igreja. Bem, mas vamos verificar aqui o significado de lei dos mandamentos em dois textos. Eu quero correlacionar agora a carta aos Efésios
juntamente com a carta aos Colossenses, devido às suas semelhanças. E eu quero fazer uma explicação das palavras que são diferenciadas no texto grego, tanto de Efésios quanto no texto de Colossenses. Em Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 15, a palavra para ordenanças, a lei dos mandamentos baseado em ordenanças, no grego significa entole, e traz a ideia de preceito, de dogma, que provocavam justamente a separação que eu acabei de falar entre esses dois povos. Primeiro porque as leis cerimoniais, elas eram rígidas quanto à purificação. Nenhuma pessoa, como eu disse na aula anterior, poderia se aproximar de Deus e fazer o sacrifício da Páscoa se o mesmo não fosse circuncidado. Está lá em Êxodo 12, versículo de número 48. Nenhum estrangeiro poderia se aproximar do recinto sagrado, na parte mais sagrada do templo, que foi construído por Herodes, ou reformado por Herodes, a partir do ano 14 a.C. e que findou-se no ano 64 depois de Cristo. Bem, como não havia modo de aproximação dos gentios, esta lei que era para Israel, ela foi usada justamente, como eu falei também na lição anterior, como um princípio de segregação racial. E o autor deixa bem claro que nos muros havia inscrições que proibia, com ameaças de morte, qualquer gentio que ultrapassasse uma barreira física que era símbolo da lei dos mandamentos que Jesus estava abolindo na cruz do Calvário. Então observe aqui que em Efésios, capítulo 2, versículo 15, significa entole, dogmas, preceitos. Mas em Colossenses, a palavra grega já é cheirografon. Essa expressão traz a ideia de uma nota manuscrita, isto é, escrita à mão, no qual alguém recebe, como se fosse uma cédula, onde consta que nesta cédula você recebeu uma quantia em valor. Tomou de empréstimo e você vai pagar. Só que, considerando a lei dos mandamentos como um princípio para Israel praticar, era impossível o cumprimento da própria lei. E por ser impossível o cumprimento da lei, principalmente em seus aspectos cerimoniais, sacrificiais, somente Cristo era capaz de vir para cumprir a lei. Como ele bem disse, eu não vim para revogar a lei, mas vim para a cumprir. Então só Jesus era o único capaz de cumprir esta lei. Para os judeus, limitados por causa do pecado, limitados por conta das suas condições pecaminosas, eles estavam em dívida com Deus. Porque Tiago 2,10 diz que se alguém praticasse qualquer um dos mandamentos, mas tropeçasse em um, tinha tropeçado em toda a lei. Então era impossível, humanamente falando, de um homem praticar a lei. Por isso que houve uma necessidade de Cristo vir e cumprir esta lei, principalmente em seu aspecto cerimonial, para libertar tanto os judeus dessa lei e colocá-los sobre uma nova lei, que é a lei de Cristo, que breve estarei tratando aqui com vocês. Bem, para sintetizar então, a tradução Almeida Revista e Atualizada, ela diz que é considerado como escrito de dívida. Esta é a tradução da Almeida Revista e Atualizada. Escrito de dívida prejudicial. Por que que o autor, João Ferreira de Almeida, na atualização desta Bíblia, escreve escrito de dívida prejudicial? Pelo fato de quando um judeu não praticava a lei, tropeçava em uma das leis, ele era punido. E a punição às vezes era açoite, quando não açoite era morte por apedrejamento. Então era preciso ter muito cuidado. Então era um escrito que na lógica não beneficiava Israel, mas serviu, como diz o texto de Gálatas capítulo de número 3, como uma ama, como um tutor que estava preparando a criança até chegar à maturidade, e nessa maturidade que foi a nova lei, a lei de Cristo, o período da graça. E se era impossível humanamente de ser praticado, ela acabava se tornando uma espécie de nota promissória. Nós estaríamos sempre em dívida para com Deus. Então somente Jesus seria capaz de vir cumprir esta lei para depois então a revogá-la.
A terceira parte da nossa abordagem vai se prender sobre a partir do texto. O que nós podemos extrair de informações, de conteúdo doutrinário de grande relevância a partir deste texto? Bem, eu quero ler aqui 2 versículos agora em Efésios capítulo 2, versículos 15 e 16, e usar a palavra o novo homem, depois um corpo. Leia comigo, por gentileza. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Eu quero aqui entrar na abordagem sobre o novo homem. O novo homem, ele é formado da junção de 2 povos, judeus e gentios. Quando esses 2 povos, pela obra do Calvário, se juntam, eles são considerados como uma entidade corporativa. Porque o versículo 16 vai dizer que da junção desses povos, judeus e gentios, gerou-se um novo homem, que na realidade é uma entidade corporativa. Bem, vamos tentar explicar aqui como foi que se deu esta unidade. Primeiro, a unidade ocorreu de judeus para com Deus, de gentios para com Deus. Terceiro ponto, de gentios para com judeus. Quarto ponto, de judeus para com gentios. E quinto ponto, da igreja com Deus. Este foi o procedimento passo a passo para que hoje tivéssemos a unidade e a entidade corporativa, que é a igreja, unida pela cruz de Cristo na pessoa do Senhor Deus. Com este processo de unidade ou de reconciliação pela obra do Calvário, Cristo já deu início ao texto de Efésios 1:10, de fazer convergir nele todas as coisas, até a consumação na plenitude dos tempos, tanto as coisas dos céus como as coisas da terra. Então observe que haverá aí uma convergência cósmica. Não acreditamos no universalismo. Não acreditamos que haverá salvação para todos. Estamos falando aqui de uma convergência cósmica e não universal. Porque nós falamos nas aulas anteriores, e eu repito aqui agora, que existe principados e potestades que estão em constante oposição e a Deus e ao seu plano através da igreja. Observe também que a própria Bíblia vai dizer, e Paulo vai falar na sua teologia, que muitos ímpios, infelizmente, eles serão lançados no inferno. Então não é o universalismo que nós estamos ministrando. Nós, assembleianos, não acreditamos neste universalismo. Estamos pregando a convergência cósmica, em que os anjos eleitos e a igreja, formada de 2 povos, judeus e gentios, e que está crescendo como um corpo, está se unindo ou convergindo em direção a Cristo, que é a cabeça. Esse é o princípio que começa com a reconciliação. A reconciliação une os povos, para depois de unir os povos a Deus, e unindo-nos a Deus, unir também cosmicamente com as demais coisas que estão criadas durante o milênio e a era eterna. Eu não vou entrar aqui na abordagem escatológica, mas em síntese é isso que eu acabei de falar. Mas vamos observar aqui que a igreja ela é considerada então este novo homem. Se a igreja, formada de judeus e gentios, é considerada esse novo homem, eu tenho algumas observações para trazer para vocês. Primeiramente, a igreja na qualidade de novo homem. Eu quero ler aqui Mateus 16, versículo de número 13 em diante. E quando ele estava nas bandas de Cesareia de Filipe, ele passa a interrogar agora os seus discípulos. A Bíblia que eu vou ler aqui agora é Almeida Revista e Atualizada. Está escrito assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram,
mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Mateus 16, do 13 ao 20, eu acabei de ler. O que me chama a atenção aqui da igreja como novo homem? Primeiramente, vamos observar. Quando Jesus ele abre a sua boca e diz, eu edificarei a minha igreja. Já falei aqui que a palavra igreja significa eclesia. No Antigo Testamento, essa palavra eclesia, no Antigo Testamento, no caso, traduzido do hebraico para o grego, a Septuaginta, traz a ideia de congregação, ajuntamento. Mas quando Jesus aplica no Novo Testamento, eclesia, ele está aplicando num sentido especial, mostrando que haveria um povo chamado para fora, um povo com uma natureza distinta do que era o judaísmo e distinta do que era o paganismo. Isto porque, quando Jesus abriu a sua boca, disse, eu ainda edificarei a minha igreja, aplicando no sentido ou no tempo futuro, Jesus estava ali mostrando que o judaísmo, com as suas nuances, o paganismo, com as suas variações, não representava aquilo que ele tanto esperava. Por isso ele aplica no sentido especial a palavra eclesia, dizendo, eu edificarei a minha igreja, a minha eclesia. E essa eclesia estará edificada sobre esta sua declaração de que eu sou Cristo e as portas do inferno não vai prevalecer. Daí eu compreendo que a igreja ela é de uma nova natureza, o que Paulo trata cá em Efésios 2, versículos 14 e 15, como sendo o novo homem, a entidade corporativa. Mas eu quero trazer aqui algumas observações a este respeito. Primeiramente, se a igreja tem uma nova natureza, ela é uma entidade corporativa, o novo homem tratado por Paulo. Aí me surge aqui algumas observações. E a observação primeira é que a igreja não é a síntese do judaísmo com o paganismo. O que eu quero dizer com isso? É que não houve uma junção, uma mistura. Deus pega agora uma massa chamada judeu ou judaísmo, outra massa chamada paganismo, e junta e gerou um neo-judaísmo ou um neopaganismo. Não. O texto deixa bem claro que é um novo homem, um corpo, uma entidade corporativa de natureza distinta, nova, jamais vista sobre a terra. Mais ainda, porque Efésios capítulo de número 2, versículo de número 10, há uma declaração logo após o fechamento do tema da salvação, conforme nós estudamos na lição de número 5, quando está escrito assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu quero pegar aqui a palavra feitura, que em grego significa poema, e poema traduz-se como obra de arte. Quando Deus usa essa palavra poema, obra de arte, está referindo-se a uma arte que Deus criou baseado na imagem de Cristo, porque nós fomos criados em Cristo. E o que é que aconteceu no processo da salvação? Que na igreja foi implantada agora a imagem de Jesus. Nós somos parecidos com Jesus. Não temos então, portanto, características nem judaicas e nem temos características gentílicas. Nós não somos um judaísmo reformado e nem nós somos um neopaganismo. Nós somos uma nova entidade de característica nova. E é isto que Paulo quer deixar bem claro no mesmo contexto da sua carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 23, quando ele está tratando, doutrinando a igreja que era formada por judeus e gentios lá em Éfeso. Quando ele diz assim e aconselha aquela igreja no versículo de número 22 em diante. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito vosso entendimento,
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então traz a ideia de uma nova criação. Então Deus não reformou, Deus não reestruturou sobre bases antigas a sua igreja. Jesus deixou bem claro: eu edificarei a minha igreja, Pedro, sobre a tua declaração. Então cai por terra a ideia de um cristianismo tanto judaizante ou um cristianismo pagão. Vamos observar aqui também a construção gramatical no grego. Quando Jesus aqui inspira Paulo para escrever a respeito da natureza da igreja, Paulo usa uma frase em grego para o novo homem. Ele usa a expressão ena kainon anthropos. Quando ele usa a expressão ena kainon anthropos, ele traz uma ideia de um novo homem com características na forma e na substância diferente de qualquer outro povo que já existiu sobre a face da terra. Portanto, se você observar também a própria palavra kainon, ela é sempre usada para algo novo, criado do que não se existia. E eu quero subsidiar, baseado nesta palavra, você com alguns outros textos para que você tenha essa mesma compreensão. Que a palavra kainon significa novo na forma e novo também na substância. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por gentileza, comigo. No texto bíblico agora, de Mateus, capítulo de número 9, versículos 16 e 17. Semelhantemente, nós temos aqui Marcos capítulo 2, versículos 21 e 22 e Lucas 5, versículos 36, que vai falar sobre panos e odres, novos e velhos. Mas eu só quero ler aqui agora com vocês Mateus capítulo de número 9, versículos 16 e 17. O texto bíblico assim nos diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da velha, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompe-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Numa analogia aqui, nós vamos perceber agora que a igreja, ou o movimento que Deus promoveu através da igreja chamado cristianismo, não é a junção do judaísmo. Porque Deus não está pegando roupagem velha e costurando agora com pano novo. Não é uma junção, porque a Bíblia deixa bem claro que romperia. Então não há possibilidade. Não é vinho novo colocado agora em odres velho, porque se estraga facilmente. O certo é odre novo com vinho novo, para que ambos possam se conservar. Então esse texto prova aqui que não é junção, que não foi sobre a mesma base, ou a base judaica, ou bases gentílicas que a igreja foi fundamentada. Vamos lá para uma outra observação. Se a igreja fosse a junção, a união do judaísmo com o paganismo, então ela não seria cristianismo, ela seria sincretismo religioso, que era a junção de conceitos, de tradições, de costumes, de ordenanças, de cerimônias e de todos os princípios dessas religiões mescladas para formar uma religião sincretista. Eu quero aqui entrar em outro texto que vai provar também que a palavra kainon é utilizada tanto para as coisas novas, de tipos diferentes, que jamais foi vista. Por exemplo, se você pega Marcos 14, 25, Jesus está dizendo a respeito da ceia. Quando ele está sendo agora assunto aos céus, conclui a ceia com os discípulos, ele diz que ele deseja tanto que a nova ceia seja tomada de novo no reino do Pai. Então, quando ele diz de novo, ele fala de uma ceia que será nova, será a primeira das ceias, e a ceia que ninguém jamais provou. Então, a palavra kainon para novo, utilizado nesse texto, mostra algo inédito, novo, jamais visto, recém-criado, recém-formado. Esse é o sentido da palavra kainon.
Em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 21, principalmente eu quero citar aqui Grant Osborne, que é um grande exegeta, e ele trabalha justamente nessa passagem de Apocalipse, no seu comentário exegético deste livro. Ele cita que a palavra kainon, e até mesmo todas as vezes que essa palavra é usada no Novo e no Antigo Testamento, ela traz ideia de algo novo, algo desconhecido, e não de renovado. Renovado de algo que existia, mas novo na sua forma e novo também na sua substância. Então a igreja é o novo homem, é algo novo que jamais foi visto sobre a face da terra. É a maior entidade, é a melhor e a mais nova de todas as entidades. Isto por quê? Porque a humanidade, anteriormente, segundo a teologia de Paulo em Romanos, capítulo 5, ela estava em Adão, ela estava perdida. Então houve a necessidade de um novo cabeça federal que é Cristo. E todas as pessoas, independente de serem judeu, independente de serem gentil, se ele se converte ao Senhor Jesus e ele nasce de novo, que aí tem a ideia de kainon, que é um novo nascimento, retratado também em Ezequiel 11:19, Ezequiel 36:26, no texto também grego do Antigo Testamento, kainon. Observe, se ele nasce de novo para Cristo e ele vive com Cristo, ele vai fazer parte desta igreja, que é o novo homem. E uma vez que ele é um novo homem, ele está fundamentado em Cristo, ele é a igreja nova, em sua nova natureza, em sua nova função, em seu novo tipo de ser. Meus amados, eu quero aqui agora fundamentar as minhas declarações que eu acabei de fazer a respeito da igreja, de ser o novo de Deus sobre a face da terra. E ao fundamentar, eu quero apresentar justamente as características dessa igreja. Repetindo aquilo que eu havia dito, que a igreja não é um judaísmo reestruturado e nem um paganismo reformado, e muito menos a junção dessas duas religiões para formar uma terceira religião. Porque se assim o fosse, não seria cristianismo, seria sincretismo religioso. Mas vamos lá fundamentar aqui as minhas declarações anteriores. Primeiro ponto, é preciso observar que a igreja ela está sobre uma nova base. Vamos lá para os textos que eu quero provar. Os judeus e o judaísmo estavam fundamentados em seu tronco, Abraão, Isaque, Jacó e seus 12 patriarcas. Existia como nação baseado na linhagem ou descendência física. A igreja, para existir, ela não depende de descendência física. Ela só precisa do novo nascimento, que é uma operação interior do Espírito Santo, independente de que seja judeu ou gentil, gentil formado por povos de diversas outras nações, brasileiro, chinês, japonês, não importa. Quando ele nasce de novo, ele se junta a Cristo, se junta aos judeus, ele forma-se a igreja de Deus. Formando-se então a igreja de Deus, ela está na qualidade então de novo homem. E na qualidade de novo homem, ela está fundamentada sobre Cristo Jesus. E Paulo vai dizer justamente isso em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Eu quero ler aqui, por gentileza, com vocês. Eu vou estar lendo aqui na Bíblia Almeida Revista e Atualizada. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Observe que Paulo está falando aqui, que é preciso colocar o fundamento correto. E o fundamento da igreja é a pessoa do Senhor Jesus. Se colocar outro fundamento, e sobre este fundamento colocar pedras preciosas, ouro, prata, ou edificar sobre este outro fundamento, capim, palha e madeira, aí Paulo vai dizer, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então aqui Paulo está referindo-se à igreja. A igreja está edificada sobre Cristo e não sobre outro fundamento. Sobre outro fundamento ela ruiria, ela cairia, mas sobre Cristo, e sendo edificada com as pedras preciosas, com o ouro e com a prata, pode ter a certeza que a igreja está crescendo de uma forma maravilhosa. Eu não quero discutir aqui essa questão das pedras, mas eu quero entrar só na questão só dos fundamentos. Vamos entrar aqui em outro texto que vai nos provar também que Cristo é o fundamento. Numa própria carta de Paulo aos Efésios,
no capítulo de número 2, no versículo de número 20. Olha o que é que diz o texto. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Em aos Coríntios, Cristo é apresentado unicamente como fundamento. Sobre este fundamento, vêm as diversas pedras sendo edificadas. Aqui em aos Efésios, Jesus é apresentado como a pedra central, a pedra que dela se mede as demais pedras. E aqui essas demais pedras, ou pedras secundárias, são considerados profetas e apóstolos do Novo Testamento. Mas 1 Pedro, capítulo de número 2, ele vai reiterar esta mesma ideia sobre o fundamento e sobre as pedras. 1 Pedro 2, versículo de número 4, quando ele diz assim, 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então observe que 1 Coríntios diz que Jesus é o fundamento, Efésios capítulo 2, Jesus é o fundamento central, e os apóstolos e profetas são as pedras de canto, e depois em 1 Pedro capítulo 2 e 4 confirma que Jesus é o fundamento, a pedra fundamental, e nós somos as pedras que fomos colocadas em cima deste fundamento. Então esta é a ideia que nós temos da igreja, como uma nova construção toda compactada, junta, unida. Outro ponto que me chama a atenção é que a igreja está sobre a base não judaica, mas Cristo Jesus. Outro ponto é que a igreja não está baseada ou não tem a cobertura das alianças abraâmica, aliança palestínica ou aliança davídica. A igreja ela tem a cobertura da nova aliança. E observe que a palavra kainon, utilizado para novo homem, novo kainon, antropon, novo homem, também é utilizado para falar sobre a nova aliança. E lá a palavra está escrito kainon diateker, que traduz-se a ideia de uma aliança nova para um povo novo, formado dos judeus e gentios, que traduz-se a igreja de Deus. Jesus disse em Mateus, capítulo de número 26, e eu quero ler também com você, por favor, para poder eu fundamentar essa minha fala e você poder ter esta compreensão. Mateus 26, versículo de número 29. Jesus diz assim, a partir do versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, kainon diateker, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então Jesus é a base, a nova aliança é a cobertura da igreja. E esta aliança é baseada não mais em sangue animal, como foi lá em Êxodo capítulo de número 24. Quando Deus instituiu uma aliança com o povo de Moisés, com o povo de Abraão, Deus instituiu baseado então em sangue de animal. Mas a nova aliança ela é baseada no sangue de Jesus. Então, por ser baseada no sangue de Jesus, o sangue puro, carmesim, o sangue eterno, como é chamado, esta aliança também ela é nova e ela é eterna. E ela é para a igreja. Sendo para a igreja, ela tem esta nova cobertura. E quais são as características desta nova aliança? Primeiro vamos observar. Na antiga aliança, a lei estava escrita nas tábuas de pedra. Na nova aliança, o autor de Hebreus, capítulo 8, capítulo número 10, que eu citei na lição passada, a palavra de Deus será escrita na mente e será escrita no coração dos homens. É diferente. A lei deixa de ganhar o seu sentido literal em pedras para ganhar o seu sentido espiritual escrita na mente e no coração da igreja. Outro ponto que me chama a atenção. A lei que instituiu então a antiga aliança baseada em sangue e até mesmo a própria aliança em si era passageira. Mas em Cristo Jesus, na sua vida, na sua morte, em seu sangue vertido na cruz do Calvário, ao instituir a nova aliança, ela é considerada como uma aliança eterna, que não deixará de existir. O autor de Hebreus, capítulo 7, 27, diz
que ano após ano se fazia sacrifícios de forma ritual, costumeira, cansativa e diária. Mas a Bíblia diz que uma vez por toda, Cristo oferece na cruz. E a expressão uma vez por toda lá em grego é ephapax, que traz a ideia de completa, de plena, de perfeita. Então a obra realizada na cruz para instituir a nova aliança traz uma aliança plena, completa e eterna em sua extensão. Outro ponto que me chama a atenção, que além da igreja estar fundamentada em Cristo, que é a base, tendo a cobertura da nova aliança e alguns princípios dessa nova aliança, como a palavra de Deus escrita na mente, no coração, é que na antiga aliança os sacrifícios eram cruentos. Cá na nova aliança já muda. Paulo em Romanos 12:1 vai demonstrar que agora o nosso corpo é o verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em um culto racional. Observe que muda-se dos seus aspectos físicos literais para os aspectos espirituais, quando eu e você nos ofertamos em sacrifício a Deus, como esse novo homem que compõe a igreja para adorar a Deus. Outro ponto que me chama a atenção também é que o culto do Antigo Testamento era baseado em formalidades e pomposidade, em sempre coisas externas e apresentáveis. Era um culto que chamava bastante atenção os olhos, o olfato e a audição. Cá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo agora está conversando com a mulher samaritana, em João capítulo de número 4, observe que aquela mulher, Jesus se aproxima dela e começa a dizer para ela: mulher, dá-me de beber. E eu quero ler aqui com você um texto principal. Não vou citar o contexto porque o tempo não nos permite. Por isso que eu estou assim falando um pouco rápido, devido à brevidade que nós temos para fazer esse comentário. Em João capítulo de número 4, melhor dizendo, Jesus vai dizer da seguinte forma para aquela mulher samaritana. Em João 4, versículo 19 em diante, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém que é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a discussão aqui se prendia sobre o local de adoração. Para a mulher, achava que deveria ser no Monte Gerizim. Aí de repente ela diz: mas Senhor, para os judeus, os judeus dizem que deve ser adorado em Jerusalém. Jesus disse assim, vai chegar um dia que não vai ser nem em Gerizim e nem vai ser agora também em Jerusalém. Estou parafraseando para vocês entenderem. Mas haverá um dia que Deus não vai buscar uma adoração restrita apenas a um povo em Jerusalém ou um povo restrito em Gerizim. Mas os verdadeiros adoradores que o Pai procurarão e encontrarão são aqueles que vão adorar em espírito e em verdade. Então Jesus está mostrando aqui uma espécie de adoração que surgiria a partir da igreja. A nova adoração, um novo estilo de adorar. Então perde-se as características pomposas, perde-se as características até mesmo formais e ganha-se mais características dinâmicas, esse novo culto na igreja. Outro ponto que me chama a atenção também é que, em seu aspecto regenerador, observe que a salvação realizada na vida da igreja e o batismo, que é uma confissão pública desta salvação, representa a nova circuncisão de Cristo, com base em Colossenses capítulo 2, versículos de número 11 e versículo de número 12. Nós explicamos isso aqui na lição passada. Observe que o batismo em água substituiu a circuncisão. A circuncisão era o princípio para entrar em aliança. Hoje, para entrar na nova aliança, era preciso ter um novo nascimento, a nova circuncisão em Cristo Jesus, que configura-se como despojamento da carne, o despojamento da velha natureza,
para viver mediante a fé no poder de Deus que nos ressuscitou dentre os mortos espiritualmente e nos fez assentar nos lugares celestiais ao lado de Cristo. Outro ponto que me chama a atenção é que o templo físico de Jerusalém foi esquecido. E a ideia pela qual Jesus inspira Paulo para falar sobre o muro de separação daquele templo, que era um muro que separava judeus de gentios e não permitia os gentios ultrapassar para entrar no lugar central, essa ideia de templo físico e destas barreiras físicas e até mesmo barreiras prefiguradas como sendo a lei de Moisés, foram retiradas com a instituição da nova aliança. E agora o que é que acontece? Paulo vai dizer no capítulo de número 2 aos Efésios que Deus não precisa mais de um templo físico, que a sua presença não está restrita apenas a um lugar, que ele não tabernacula apenas em um lugar geograficamente falando, que agora a presença de Deus está dispersa no mundo. Por que dispersa no mundo? Porque se a presença de Cristo está na vida da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, e conforme Paulo diz em Efésios 1:23, a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então significa que a presença de Cristo está difusa, está dispersa sobre toda a parte por meio da igreja, porque a igreja ela está composta por todos os salvos, mesclado, misturado entre todos os povos, e só o Senhor conhece aquele que lhe é povo, aquele que é regenerado e compõe a sua igreja, o novo homem segundo Paulo. Mas vamos lá fazer leitura, por gentileza, desse texto que eu apresentei. Efésios capítulo 2, versículos de número 20 ao 21. Observe o que é que Paulo vai dizer aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então houve uma troca do templo físico pela igreja. A igreja hoje é considerada o novo templo de Deus, onde Deus está tabernaculando, onde a presença de Deus se manifesta de forma constante. Meus queridos irmãos, eu quero agora concluir esse nosso estudo de hoje, subsídio da Escola Bíblica Dominical para você. Primeiro eu quero, para concluir, fazer a recapitulação dos principais pontos da minha abordagem. Nós trabalhamos aqui com a obra da reconciliação. Apresentamos para vocês que a reconciliação é a obra do Calvário. E a finalidade dessa reconciliação era unir judeus e gentios para a formação do novo homem. E após unir judeus e gentios na formação do novo homem, unir os dois povos agora em torno de Deus. Bem, deixamos bem claro para vocês que essa reconciliação ela foi realizada em novas bases. Não foi utilizado nem bases judaicas e nem bases gentílicas para a formação do novo Enokainon Anthropos, que significa o novo homem como entidade corpórea, numa referência à própria igreja. Apresentamos para vocês aqui diversas características em linhas gerais, porque o tempo não nos permite ser mais abrangente, mas conteúdo suficiente para subsidiar você para uma compreensão que a igreja não é uma síntese dos dois outros movimentos, judaísmo e nem mesmo paganismo. Bem, feito então essa síntese dos principais assuntos, eu quero entrar agora para uma conclusão geral com um tema mais novo. Eu quero entrar sobre a questão da revogação da lei. Como foi possível Cristo Jesus realizar a obra de reconciliação de dois povos distintos, no caso os judeus que tinham a lei e os gentios que viviam sem lei, que conforme diz Paulo em Romanos capítulo de número 1, que a lei da natureza era a lei que eles utilizavam para a sua própria vivência. Bem, vamos verificar aqui alguns textos bíblicos para a nossa compreensão. Em Mateus capítulo de número 5, versículo 17, Jesus disse que não veio para revogar a lei, mas o mesmo veio para a cumprir. Observe que Jesus está dizendo que não veio para revogar e veio para cumprir. Paulo, escrevendo agora aos Efésios, no capítulo de número 2,
ele vai deixar bem claro dentro desse texto que nós acabamos de ler, no versículos 14 e 15, que a lei dos mandamentos baseado em ordenança foi revogado, abolido, que traduz-se lá o termo em grego para anulado, perdido a sua vigência e também a sua eficácia. Agora, como entender também pensamentos como o de Paulo, que em outra passagem diz Romanos 3,31, quando ele diz a seguinte palavra, neste mesmo versículo: anulamos, pois, a lei pela fé? Ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Como compreender esse texto? Houve ou não houve uma revogação? Jesus disse que não veio para revogar em Mateus, mas para cumprir. Cá, Paulo em Efésios 2, versículos 14 e 15, bem como em Colossenses 2, versículo de número 14, diz que o escrito de dívida foi cravado na cruz. Paulo está se autocontradizendo? O que Mateus está dizendo vai de encontro a Paulo? Claro que não, queridos. É preciso examinar com cautela os textos para compreendermos. O pastor Douglas Batista deixou bem claro aqui que a lei de Moisés estava dividida em 3 partes: lei cerimonial, lei civil e a lei moral. A lei que foi abolida é a lei cerimonial. Isto porque as partes da lei ou o conteúdo da lei cerimonial, que fazia parte da grande lei de Moisés, tinha sua função simbólica. E na sua função simbólica apontava para Jesus. É por isso que em Mateus 5, versículo número 17, ele diz que não veio para revogar, mas para cumprir. Uma vez que Jesus Cristo cumpre a lei, aí agora Paulo diz que pela obra do Calvário, a obra de reconciliação de 2 povos, esta lei, que era usada como uma muralha de separação entre os 2 povos, Cristo a tirou do meio. Cristo anulou, fez perder a sua vigência e criou uma nova lei. Deixa eu explicar um princípio jurídico aqui para você. Para que haja uma revogação de uma lei, é preciso criar uma nova lei. E Jesus assim o fez. Eu falei em aulas passadas aqui sobre a lei do Espírito de vida, que está escrito lá em Romanos 8, versículo de número 2. Existe a lei de Cristo, que está em Gálatas capítulo 6, versículo de número 2. Para que haja a revogação de uma lei, é preciso a criação de nova lei. E Jesus Cristo, ao instituir a nova aliança, ele cria uma nova lei para um novo povo, como eu bem apresentei com base na palavra grega kainon. Bem, queridos, mas observe, se a revogação da lei é a anulação da mesma, por que a lei cerimonial ela deixa de existir e a moral e a civil continua? Porque o princípio da revogação está dividido em 2 outros processos ou 2 outros fenômenos. Existe o fenômeno chamado de abrogação e o fenômeno da derrogação. No fenômeno da abrogação, todo o conteúdo da lei anterior é anulado, é desfeito, deixa de existir. Mas no processo de derrogação, partes do conteúdo da lei é que é eliminado. Então, qual foi o processo que, através da cruz, Jesus realizou? O processo de revogação pelo fenômeno da derrogação. Isto é, partes da lei de Moisés, como a área cerimonial, o componente cerimonial, foi eliminado, abolido, porque Jesus já cumpriu. Bem como disse aí a própria lição e o autor da lição, Cristo já se fez maldição por nós, levando então sobre a cruz do Calvário a maldição do pecado. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21 que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. 1 Pedro 2, 24 diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados. E Jesus se oferece agora, conforme o autor de Hebreus, como sacrifício vivo, perfeito, eficaz e eterno para salvar os 2 povos, judeus e gentios. Portanto, o que a lei indicava, para quem a lei apontava, que era a pessoa do Senhor Jesus, o próprio Cristo agora cumpre a lei e a lei perde a sua vigência e o seu poder. É nesse aspecto que Paulo diz que a fé não anula a lei em seu caráter moral, em seu caráter civil. Mas
estabelece, pelo menos nessas duas características. E aí Paulo diz que nos aspectos cerimoniais ela deixa de existir. Isto porque a lei da graça é muito maior do que a lei das obras. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que você possa ter entendido os meus comentários, que tentei de alguma forma passar da melhor forma possível para a tua compreensão. Continue então assistindo os nossos vídeos, continue dando aquele like e participando e divulgando o nosso trabalho, que tem como objetivo abençoar a sua vida, bem como seus alunos e até mesmo os alunos que estão assistindo a esse subsídio. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.